Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Convido a todos que fechem os olhos, que vamos respirando fundo, mentalizando muita paz, muito amor no coração. Vamos esvaziar as nossas mentes, o nosso coração, da correria do dia a dia. Vamos deixar as nossas preocupações de lado para poder aproveitar esse momento dessa palestra que a nossa irmã Cris vai fazer hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos pedindo para que a espiritualidade desta casa tão boa, tão amorosa, que possa nos amparar, que possa nos guiar, que possa nos intuir com bons pensamentos, com boas reflexões, para que possamos absorver os ensinamentos de hoje, que tenhamos paz, sabedoria, discernimento, que possamos relaxar os nossos corações de todas as tribulações do dia a dia. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus também pelo nosso despertar, pelo nosso dia, por estarmos aqui mais um dia desta semana e que Ele nos encha de esperança, de paz, de amor, de fé e de misericórdia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. Hoje o tema escolhido é relacionamentos afetivos sobre a perspectiva da doutrina espírita. Então, um tema que foi comentado há um tempo atrás com uma colega e ela pediu, para que trabalhasse um pouquinho esse tema, já que está tão em voga, diante de tudo que tem acontecido. Enfim, pela doutrina espírita, a relação afetiva ou o casamento, ela é visto como uma ferramenta divina, para o progresso dos espíritos que estão envolvidos no relacionamento. Então, no capítulo 4, no livro 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei da reprodução, Kardec ele questiona os espíritos se o casamento, a união de duas pessoas, seria contrário à natureza humana. E os espíritos respondem que não, que pelo contrário, é um progresso na marcha da humanidade. E aí então Kardec questiona, e quais seriam os efeitos se abolisse então o casamento numa sociedade? E aí a resposta veio curta, o retorno à vida animal. Olha a importância do casamento que os espíritos dão. Então Kardec ele compreende o seguinte, que o casamento, quando ele é derivado da união de duas pessoas de uma forma livre e espontânea, não estamos falando de casamentos arranjados ou forçados, é considerado como um estado natural, como um dos primeiros atos de progresso da sociedade humana. Então, de acordo com os espíritos, quando a sociedade começou a se formar, e houve um progresso, surgiram então os casamentos, E a abolição seria um retorno a essa infância da humanidade, porque o ser humano ele estaria à deriva dos instintos e das sensações. Então, como nós, espíritos de um mundo de prova e expiações, a gente já tem uma condição de um pouco de intelectualidade, já temos a questão do sentimento, não faria sentido a gente se prender à questão dos instintos e das sensações. E aí, então, Kardec questiona sobre o divórcio, como que seria visto o divórcio. E aí os espíritos falam, divórcio é uma lei humana. Na verdade, o divórcio, de acordo com a lei humana, a lei de vocês, ele só concretiza algo que já aconteceu no coração. Então, assim, quando um casal decide se separar, é porque provavelmente no afeto, na questão da afetividade, da sensibilidade do vínculo, já não existe mais. Então, a questão seria uma coisa meio que natural. Então, o casamento real, eles falam que os laços, os vínculos, o relacionamento é decorrente do coração, ou seja, é de alma para alma. Porque seria neste local, de acordo com os espíritos, que o amor reside, no espírito.
né? E aí não tem como separar. Por isso, o ensinamento de Jesus, quando ele fala não separe o homem o que Deus juntou, né, se refere à lei imutável do amor. E não tem como realmente se separar, porque é uma questão de conexão entre seres, né? E o que a gente aprende com tudo isso, né? Então, como que a doutrina vê as relações afetivas? Então, primeiro que o relacionamento afetivo é uma arena de aprendizado moral, de acordo com Emmanuel, né? E de uma evolução espiritual de duas pessoas. Então, o termo usado é arena, né? Que pode se desenvolver de duas formas. Ou os casamentos, eles ocorrem através de casamentos de provas e expiações, que seria a maioria absoluta dos casamentos quase que existe aqui no planeta, né? Onde os laços eles se dão de uma forma mais complexa, normalmente envolvendo um certo aspecto de dor e de sofrimento, porque existem aspectos de reparação. Então, esses encontros eles são normalmente planejados previamente, né? Então, antes dos espíritos encarnarem, eles combinariam essa relação, né? esse reencontro, para tentar, né, fazer o grande desafio transformar um relacionamento que um dia foi difícil, no passado, numa união de paz no presente. Essa seria a proposta. Então, esse relacionamento envolve dores, sofrimento, débitos entre eles, né? E aí a intenção é se reunir novamente sobre o mesmo teto, sem a lembrança específica do que aconteceu, embora exista a sensação das emoções dos atritos que começam a aparecer conforme vai passando o tempo do relacionamento, né? E a ideia seria o quê? Que essas emoções, esses desconfortos e essas emoções que não são bem compreendidas pudessem ser ressignificadas, né? Através do aprendizado do amor, do perdão, da tolerância, do respeito, né? Então, a dificuldade que existem nessas relações não é um desvio de percurso. A dificuldade é exatamente o local do aprendizado, né? Então, assim, Emmanuel e todos, Joana e Kardec, enfim, todos veem esse relacionamento como os problemas que a gente vive na relação é exatamente os atributos que eu, como espírito, preciso desenvolver. Essa seria a proposta, né? E aí as pessoas fazem isso juntos, né? Claro que eu não estou me referindo aos relacionamentos onde as pessoas, os dois, sentem que não devem ficar juntos, né? Esses casamentos eles não são de prova e expiações, foram apenas, às vezes, encontros que aconteceram casualmente e que não têm uma relação necessariamente. Eu estou me referindo de relacionamentos que são muito difíceis. Por exemplo, eu conheço uma senhora que o marido dela é alcoólatra há muito tempo, muitos anos, né? Ela já tem 67, ela está casada desde os 18, e desde sempre ele foi alcoólatra e agora a tendência é piorar. E ela fala para mim, ela fala, olha, eu tenho muita mágoa dele, ressentimento, eu sou frustrada, mas eu não quero deixar ele, eu gosto dele, apesar da dor. Entende? Isso é um casamento de prova e expiação. Existe o vínculo, existe o afeto, mas existem muitas tribulações ao redor. E, por alguma razão, a pessoa sente que ela precisa permanecer naquela relação. Esse é o casamento de prova e expiação. E aí existe uma outra forma de casamento que já é bem mais raro, que é o casamento de afinidade e simpatia, né? Esse é o casamento que todo mundo queria ter, mas assim, a gente não é para todos o brinco, né? Então, assim, os espíritos nesse tipo de casamento, eles possuem afinidades morais que são semelhantes, normalmente, para o bem, tá? E buscam um propósito semelhante no caminho evolutivo. Então, por atração, por afinidade, pela semelhança no bem, eles se atraem, se juntam e progridem juntos. Essa daí seria se auxiliando, né? Então, para a doutrina espírita, existem duas formas de relacionamentos afetivos nos tempos atuais, né? Que seriam os laços espirituais e os laços corporais. Os espirituais existem um propósito, existe um objetivo bem específico, independente de ser uma relação de prova, expiação ou de afinidade, há um objetivo, essas são as relações espirituais. E existem os laços corporais, que são as relações de interesse. Então, um fica com o outro porque a pessoa é muito bonita, ou porque ela é rica, ou porque ela tem status, ou porque ela é famosa, e são as relações mais superficiais. Essas relações a gente não vai se aprofundar, vamos falar das relações dos laços espirituais, tá? Enfim, a base do relacionamento saudável pelo Espiritismo é a caridade e a liberdade. Essa é a base do relacionamento. Mas como assim? A caridade e a liberdade no relacionamento.
Kardec, né, e Emmanuel e Joana também, eles falam que a caridade é o amor como doação. E o que isso significa? Que o amor dentro de um relacionamento a dois envolve a benevolência, né, que é o desejar o bem para aquele que está ao nosso lado, né, isso nem sempre acontece por ser uma relação de expiação e de prova, né, a indulgência, que seria a tolerância e a compreensão às falhas que a outra pessoa tem, e as próprias, claro, né? E o perdão, que é a libertar o outro e a si dos ressentimentos. Então, como a gente aprende na doutrina, a caridade sempre vai envolver a benevolência, a indulgência e o perdão, como a Denise dizia, o BIP, né? Que são o jeitinho que ela ensinava a gente. E esse é o amor-doação que constrói um relacionamento saudável. Então, como é possível perceber? Somente através da caridade, dentro de um relacionamento, que a gente vai ter a condição de enfrentar o egoísmo que habita dentro da gente. No egoísmo, eu vou priorizar, eu vou determinar como exclusividade o eu. Essa é a característica do egoísmo. E já no amor-doação, a prioridade é o nós e o outro. Eu sou secundário. Então, essa seria uma das ideias, né? Então, é um confronto direto ao individualismo. A outra base do relacionamento saudável é a liberdade. Então, onde a gente exerce o desapego e a autonomia do livre-arbítrio do eu e do outro. Então, o apego excessivo gera dependência, ciúme, posse. É uma manifestação de imperfeição moral do espírito. O espírito ele deve amar, como diz Joana, sem a ilusão de que a sua felicidade depende da presença ou da submissão do outro, que é onde muitos conflitos de relacionamento acontecem também. E aí, então, qual que seria a finalidade dos relacionamentos afetivos? Para o Espiritismo, o relacionamento ele tem que transcender a satisfação pessoal e a ideia de procriação, que é o que foi passado para a gente séculos e séculos a fio. Então, a finalidade dos relacionamentos afetivos para a doutrina espírita envolve, primeiro, uma evolução mútua. Então, o parceiro afetivo é primariamente um companheiro de jornada evolutiva. E isso a gente teria que ter um olhar e uma percepção com muito carinho sobre isso. Então, o propósito da união é oferecer ao outro os meios e estímulos para o autodesenvolvimento, corrigindo imperfeições e crescendo moralmente juntos. Essa seria a ideia. Tá? Então, por exemplo, eu vejo o Du como um companheiro de jornada. A gente já vai fazer 27 anos que estamos juntos. E isso não é uma pouca coisa, entende? Eu sou, assim, muito feliz pela escolha que ele fez, por me escolher. Né? Então, porque ele teve uma escolha de livre, espontânea vontade, arbítrio dele, de querer caminhar a vida dele do meu lado. E aí, como que eu posso não enxergar uma grandeza disso? Né? Ou seja, da escolha que alguém faz. Então, assim, eu até brinquei, quando eu estava escrevendo, falei, caramba, né? Saiu da porta. Então, era isso que eu ia falar. Eu falei, caramba, eu vou falar isso, vai ficar registrado, filmado e com testemunhas, né? Mas, enfim, ele me estimula a me desenvolver, sem dúvida, né? A corrigir minhas imperfeições e juntos a gente cresce, moralmente. Então, dói olhar para as imperfeições. Eu sei que dói porque eu tenho várias, né? Então, muitas vezes, qual que é o mecanismo de defesa que a gente faz? Eu não olho para as minhas imperfeições e olho para as dele. Olhar para as dele é mais fácil do que olhar para as minhas. Então, se ele não for esse espelho para me apontar o que eu preciso crescer, eu vou ficar estagnada, entende? Então, assim, eu preciso dele para poder crescer. E vice-versa, está gravado também. Então, se o objetivo dessa existência é melhorar, como que eu vou melhorar se eu me nego? Concorda? Então, uma das questões interessantes dentro do relacionamento afetivo é que as nossas máscaras caem. E a gente pode se enxergar do jeito que a gente é, né? Graças à pessoa que está do nosso lado. Né? Outra finalidade do relacionamento afetivo é a responsabilidade construtiva, ou seja, é dever, e isso está em Joana, é dever do espírito, em uma relação, apoiar o crescimento do outro. Essa é outra característica que nas relações, hoje em dia, é muito complicado. Então, a união deve ser um porto de paz.
e um laboratório onde a gente vai exercitar o desenvolvimento de atributos que são fundamentais para o espírito, como, por exemplo, a paciência, a fidelidade, a lealdade, o respeito, o diálogo e, principalmente, dar sem esperar nada em troca. Essa seria o local, né, que ele chama de responsabilidade construtiva. O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala, né, que o cônjuge é, aí abre aspas, o melhor companheiro que Deus colocou do nosso lado para a ascensão espiritual. Essa é a definição de Emmanuel para o relacionamento. Então, em vez de... Aí ele continua, né? Em vez de querer um parceiro diferente, devemos focar em nos tornar o melhor parceiro possível para aquele que a vida nos confiou. Essa seria a proposta. Então, pela doutrina, nós treinamos no casamento a transformação da natureza, ainda muito o amor egoísta, né, para o amor doação. E aí, então, o casamento é visto como uma ferramenta divina para a evolução, por essa razão. Porque exige que a gente desenvolva a compreensão, a doação, a renúncia e o sacrifício. Então, o sacrifício, quando a gente prioriza a necessidade, o desejo, a urgência do outro em relação a nós. Esse seria o sacrifício, que é o que a gente faz com filhos, normalmente. Então, por essa razão, que o Espiritismo considera o matrimônio só é possível para o Espiritismo quando envolve uma alma com outra alma, porque a relação material não dá conta de fazer isso tudo, né? Então, independente de ser uma relação de prova e expiação, uma relação de afinidade, né, essas questões só envolvem a relação de laços espirituais. Pela doutrina, então, né, como eu estava falando, a escola, o relacionamento afetivo é uma escola de aprimoramento, onde os espíritos, então, vão se submeter a provas e a desafios muito específicos que foram planejados ou permitidos para acelerar a sua evolução. Então, o casal é colocado lado a lado para se depurar mutuamente. E quais seriam os principais desafios, que são os grandes desafios do relacionamento, né? Aí, o primeiro de todos, a prova do egoísmo e do orgulho. Então, como a gente aprende no Evangelho, o egoísmo e o orgulho são as grandes chagas da humanidade, que se manifestam intensamente na intimidade do lar. Então, a prova do egoísmo e do orgulho, ela se divide também em o desafio da posse dos ciúmes. Nessa prova, né, o espírito ele vai lutar contra o apego egoísta, que se expressa como um ciúme doentio, como controle, como possessividade. Então, a prova é aprender a amar com liberdade, que seria o desapego, reconhecendo que o outro é um espírito autônomo, um espírito à parte. Então, não devo ter esse apego absurdo, né? O outro desafio, a vaidade, é o desafio da vaidade e da razão. O lar é o palco onde o orgulho é muito desafiado. E a prova consiste em ceder à própria razão, pedir perdão, reconhecer que falhou, que errou, entende? Dentro da relação. Em vez de impor a vontade, o espírito deve exercitar a humildade e a concessão mútua. E a falta da renúncia, né? A vida dos dois exige renúncias diárias, e a prova é abrir mão dos hábitos ou desejos individuais em nome da harmonia do lar, sem que isso gere ressentimento. Essas seriam as provas do egoísmo e do orgulho. Mas tem também as provas da paciência e da tolerância. Então, o convívio revela todas as imperfeições, né? E aí a paciência é o termômetro da evolução do indivíduo dentro do relacionamento. Então, a paciência ela tem essa característica. E aí também são 3 características dentro dessas provas, que seria a da tolerância diária. Então, a convivência íntima ela expõe os nossos defeitos morais e os hábitos irritantes do outro, né, que existem. A prova é exercer a indulgência, que seria a caridade com essas imperfeições alheias. Então, o cônjuge serve como um espelho para o nosso nível de paciência. E aí, percebendo a minha impaciência, eu vou perceber em que estatura moral de desenvolvimento eu estou, né? A outra seria a aceitação das diferenças. Então, o casal frequentemente possui graus evolutivos e necessidades diferentes. Afinal, cada um continua sendo um indivíduo e cada um tem as suas questões pessoais para desenvolver. E aí, então, o desafio seria aceitar e respeitar o tempo e o modo de aprendizado do outro sem tentar modificar à força.
entendendo que cada um é responsável pela sua própria evolução, não invadir o espaço do outro, né? E a prova da doença ou do desgaste. Em situações de doenças, perdas ou dificuldades financeiras, a prova seria manter a benevolência, a fidelidade moral, oferecendo um apoio incondicional, sem reclamação ou vitimização. E aí tem a prova dos laços de resgate, né? Porque muitos relacionamentos são reencontros reencarnatórios planejados. Então, que é o primeiro, a convivência com antigos rivais. Isso não é uma coisa fácil. Então, espíritos que se odiaram, e sabe-se lá quanto tempo ficaram se odiando, e que se prejudicaram muito do outro lado, de repente se unem como cônjuges, ou como pai e filho, né? E aí a prova mais difícil é transformar esse ódio e a indiferença do passado em amor, respeito e conciliação, né? Que seria a lei da justiça e do amor. Por isso que vem junto. E o desafio da comunicação e da mágoa. Nos relacionamentos, a comunicação é um ponto crucial. Eu brinco para todo mundo com quem eu converso, que eu falo que o diálogo está para o relacionamento como o ar está para um ser humano. Um relacionamento sem diálogo, ele morre. Não tem como, do mesmo jeito que a gente sem ar morreria também. Então, o hábito de manter para si os pensamentos, as impressões, as interpretações dos contextos das relações que a gente tem, né, desenvolve profundas mágoas. E essas mágoas, quando elas se enraizam, geram afastamento e desencontro. Logo, gera sofrimento e dor, né, e conflito. Então, a prova, nesse caso da comunicação, é o aprender a se comunicar com franqueza e com caridade, superando essas mágoas lá do passado e as de hoje, através do perdão sincero. E a prova da fidelidade e do compromisso. Então, a fidelidade, sobre uma perspectiva espírita, ela transcende o aspecto físico, não é só a questão da traição física. Envolve a fidelidade moral, que a prova não seria apenas evitar o adultério, né, mas manter a lealdade, a transparência e um compromisso moral com o cônjuge. A fidelidade aos ideais e aos votos de auxílio mútuo são considerados como uma fidelidade moral. E o compromisso com o progresso. Claro, né? Então o casal é testado quanto ao seu propósito de união. Então a prova é saber se ambos estão dispostos a ser o melhor anjo guardião um do outro, né? Achei tão bonitinha essa forma que, né, Joana coloca. E se estimulando o crescimento espiritual, ao invés de apenas estimular o conforto material, né? Então essa seria a ideia, olhar para quem está do lado como se fosse um anjo guardião. Então, como a gente percebe na doutrina, o relacionamento afetivo não é apenas um estar junto por estar, né? Pelo contrário, também não é uma relação baseada em conveniências. As relações afetivas, elas são algo extremamente sério pela profundidade e pela complexidade que envolve tudo isso. Então, é um grande laboratório, né, onde o espírito ele tem a oportunidade máxima de exercitar as suas virtudes opostas aos seus defeitos, transformando, então, o egoísmo em caridade e o orgulho em doação. E, em contrapartida, o espírito vai desenvolver a capacidade de desenvolver o amor em relação a si e, principalmente, em relação ao outro. É como se fosse um primeiro grande laboratório onde a gente escolhe uma outra pessoa aleatória, que não é da nossa família, para você amar. Então, é uma primeira experiência de amor sincero que a gente tem para treinar aquilo que um dia vai ser uma fraternidade universal. Então, essa seria assim, o primeiro marco. Por isso que é uma das primeiras grandes divisões do progresso das sociedades dentro da humanidade, né? Enfim, gente, é isso. Os livros que eu usei, caso alguém se interesse, né, é o livro Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles, o Vida e Sexo, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, os dois, e o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Então, assim, nesses livros vocês encontram todas essas informações, só que muito mais aprofundado, porque aqui é só meia hora de palestra, né? Então, é isso, fica o convite a todos. Então, gente, vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus pela nossa existência, agradecer pela nossa família, pelo nosso anjo da guarda, por tudo que nós temos, e pedir a Deus para que possa abençoar todo esse planeta, que o teu amor possa envolver todas as vidas que aqui habitam, e que a gente possa sentir sempre a tua presença
no nosso coração. Que a gente consiga, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nos mantermos sempre conectados a Ti. E que a gente possa enxergar a vida lá fora sempre sob a perspectiva do Evangelho de Jesus. E com muita gratidão, a gente encerra hoje esse pequeno momento de reflexão com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém.